Deus, porque crente ele é assim. Crente, quando ele encontra outro crente, é conversando, falando sobre o Senhor. A conversa não é outra. E aí, nisso a gente acabou tendo uma amizade boa. E hoje eu vim aqui trazer uma pequena palavra aqui de bênção, né? Que foi muito, para mim foi uma alegria muito grande. E esse culto de hoje também é um culto assim que para mim é uma alegria muito grande, porque eu tive de férias também o mês passado, eu estive lá no Rio de Janeiro achando que eu ia estar voando lá pelas praias, coisas assim, mas aí Papai do Céu fez uma agenda por lá, e numa dessas agendas também esteve também um culto no lar também, que foi bênção pura. O Senhor falou, o Senhor abençoou, e isso que é maravilhoso, né, quando Deus manifesta a sua glória. Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo a Bíblia do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e no verso 2. Vamos falar um pouco sobre deserto, tentações. Amém? Amém. Lucas capítulo 4 e verso 2. Amém? Toda a igreja achou? Amém. Amém. E Jesus, e 40 dias, foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Verso 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pois bem, eu quero agradecer os pastores também, os pastores que estão aqui, né? E que já ministrou o culto aí e tudo mais, por essa oportunidade, essa confiabilidade, tá? E eu quero começar essa mensagem falando acerca de deserto. O deserto, ele nada mais é, e nada menos é também, que é uma área que você olha para um lado, olha para o outro, essa área ela não tem forma de vida. O deserto, ele é uma área que, dependendo da situação e do ambiente, o deserto nós encontramos até no interior do nosso Brasil. No Nordeste, por exemplo, a gente vai ver o Nordeste da Caatinga. E sabemos que lá no deserto, aonde os palestinos viviam, era o deserto do Saara. E esse deserto já era diferente, totalmente diferente. Era deserto de dunas de areia. De dia era um calor muito enorme. De noite era um frio estrondoso. Mas se você for olhar para um lado, se você for olhar para o outro dentro do deserto, você não vai ver forma de vida alguma. Você vai olhar para o outro lado, você não vai ver água, você não vai ver situação alguma. Aparentemente, forma de vida não existe, mas existe. E se você for pegar uma pessoa de lá da sociedade e colocar dentro do deserto, essa pessoa tem 100% de chance de vir a óbito, de morrer, porque ela não consegue se adaptar ao ambiente. Aí, nós sabemos que também tem os seres que vivem ali no deserto, os calangos, as serpentes, os animais que vivem ali. Mas se você pegar um animal daquele e colocar dentro de uma sociedade ou numa selva, ele vive perfeitamente, dá um show de sobrevivência. Aí é que está a questão da coisa. O deserto, ele também
pode chegar na vida de uma pessoa também através de um problema, uma situação, algo que aconteceu no casamento, algo que aconteceu na vida financeira. O deserto pode chegar de várias formas, mas a gente não quer muitas das vezes estar dentro do deserto, porque o deserto ele traz sofrimento. O deserto ele traz dor, ele traz choro. O deserto ele não traz coisas boas. E muitas das vezes a gente olhamos o deserto e vimos ele como um maior vilão, um grande inimigo. Mas é no deserto que Deus pega os seus filhos e coloca, porque o deserto para Deus é a escola do Senhor. Se Deus quer preparar alguém, se Deus quer fazer alguém ser profeta, se Deus quer fazer alguém ser homem de Deus, mulher de Deus, Deus primeiramente coloca no deserto. Aí nós vimos que muitas das vezes as pessoas não querem o deserto, porque o deserto ele não traz coisas boas. O deserto não faz as maravilhas que nós queremos ver. Aí nós olhamos Jesus Cristo na sua palavra. Vimos que Jesus, nessa palavra, ele veio e começa o início do seu ministério. Jesus, ele estava num momento ali que ele foi despido do seu poder de Deus. Jesus veio na carne humana. Jesus veio sentindo as mesmas dores que você sente. Jesus veio sentindo o mesmo sofrimento que você sente. Jesus veio sentindo alegria quando você se alegra. Jesus veio sentindo as lágrimas que descem pelo seu rosto. Jesus sentiu também. Jesus, na forma humana, Jesus usa dessa palavra para nos dar uma lição que muitas das vezes nós, como seres humanos, não entendemos o trabalhar de Deus. Olhamos essa matéria, olhamos essa carne e atribuímos as limitações da vida sobre essa matéria e sobre essa carne. Mas Jesus, ele diz: eu também vim em carne, eu também vim na mesma sofrimento que você, na mesma limitação que você, mas se eu pude, você também pode. Você pode no seu casamento, você pode no seu trabalho, você pode na sua vida espiritual, você pode. Glória a Deus, Senhor, eu creio, Pai. Aí, nós vimos dentro da palavra do Senhor que Jesus ele chega agora, depois de ser batizado por João Batista, Jesus é levado pelo Espírito agora até o deserto. Quando ele chega no deserto, Jesus é tentado 40 dias e 40 noites dentro do deserto. Pense o que é tentação. Tentação de todos os lados, Jesus é tentado. Mas aí eu vejo um momento em que o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele vê que Jesus chega ao fim dos 40 dias, o inimigo olha para Jesus já fraco, olha para Jesus já com fome, querendo se alimentar. O inimigo se aproveita para seduzir Jesus. Ele chega perto de Jesus e diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, pega aqui essas pedras e transforme em pão. Aí eu olho isso, eu vejo que o inimigo nada mais é e nada menos é do que ele queria fazer com que Jesus tivesse o sentimento de egoísmo. Por quê? Porque se Jesus está com fome, Jesus iria usar o poder divino, o poder de Deus para matar a sua fome, matar a sua vontade.
Tudo que o inimigo fazia e faz desde o início dos tempos é seduzir a raça humana. Nós vimos lá no Jardim do Éden, no paraíso, quando Deus fez todas as coisas, colocou Adão, colocou Eva lá, fez que Adão desse o nome a cada animal que houvesse no campo, e ali fez Adão também cultivar da terra. Aí disse para ele: estou colocando a árvore do conhecimento no meio do paraíso, vocês não poderão comer dela. O inimigo, por sua vez, tudo que ele faz é fazer as pessoas desviarem das obrigações de Deus, do interesse de Deus. Aí nós vimos que o inimigo viu que Deus colocou uma obrigação: não comerás da árvore do conhecimento. E tudo que ele faz é soar no ouvido de Eva, fazer Eva ali comer do alimento, dizendo para ela: tá vendo? Se você comer desse alimento, você vai abrir os seus olhos, você vai ser como Deus. Colocou dentro dela o desejo de querer ser como Deus. Aí ela vai, manipulada por aquilo, come o alimento ali, e ali entra o pecado pelo mundo. Dessa forma, o inimigo tem seduzido muitas pessoas. O inimigo tem seduzido pessoas para poder se separar. Tem pessoas que o inimigo tem soado no ouvido dela, a pessoa a caminho do trabalho, e ali o inimigo fazendo a pessoa olhar outras mulheres, desejar outras mulheres, para colocar a cabo no seu casamento. Nós vimos pessoas dentro do seu trabalho que de repente chegam perto de você e começa a soar no teu ouvido, tentando seduzir você, falando que essa empresa ela não vale de nada, que o salário dela não resolve a sua dificuldade financeira, dizendo para você que você pode coisas melhores, que você pode galgar oportunidades melhores, seduzindo você para que você largue do seu trabalho. Dessa forma, nós vimos o inimigo também seduzindo os nossos jovens, entrando no ouvido deles, falando para eles que as drogas é muito bom, que as drogas dão um efeito bom, que as drogas fazem a pessoa ficar fora da realidade por algum tempo, e muitas são seduzidas o tempo todo. Mas nessa noite eu quero declarar para este povo aqui dentro hoje: você é mais do que vencedor. O diabo não pode roubar você da presença de Deus, não pode roubar a tua família, não pode roubar a tua identidade. O teu marido é teu, o diabo não toma. O teu trabalho é teu, o diabo não toma. É teu. Glória a Deus. E adora comigo nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, meu Pai. O diabo seduz o tempo todo. E aí ele vem seduzindo desde o início do mundo. E ele seduzia Jesus. E aí eu olho dentro da palavra do Senhor, eu vou ver que quando ele está seduzindo Jesus para fazer daquelas pedras também o pão, o alimento para matar a sua fome, ele estava colocando o egoísmo dentro de Jesus. Porque se Jesus faz o poder de transformar aquelas pedras em pão, Jesus estava trazendo o egoísmo para dentro dele. Porque se ele fosse egoísta, ele não iria mais
dar a você a salvação. Se ele fosse egoísta, ele não ia dar a você a recuperação desse relacionamento. Se ele fosse egoísta, ele não ia dar mais a oportunidade de uma porta de trabalho para você. Se Jesus deixa o egoísmo entrar dentro dele, Jesus iria viver o pior colapso, a pior derrota. Mas aí Jesus continua glorificando a Deus, dizendo para Satanás: nem só de pão viverá o homem, nem só do adultério viverá o homem, nem só da tristeza viverá o homem, nem só do sofrimento viverá o homem, nem só da derrota viverá o homem, nem só do desejo da carne viverá o homem, nem só do desejo humano viverá o homem, mas o homem vive da palavra que sai da boca de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. O teu casamento nasceu da palavra de Deus, o teu relacionamento nasceu da palavra de Deus, o teu emprego nasceu da palavra de Deus, da palavra de Deus, da palavra de Deus, e ninguém pode sabotar isso. Glória a Deus. Ninguém pode sabotar isso. Aí eu vejo que Jesus dá uma surra em Satanás. Mas Satanás, ele não para de continuar apanhando. Satanás, ele aproveita, leva Jesus agora no monte. E quando chega naquele monte, Satanás mostra todos os reinos do mundo. Mostra todos os reinos da terra. Ali ele mostra o reino da prostituição. Ele mostra o reino dos vícios. Ele mostra o reino da destruição. Ele mostra o reino das drogas. Ele mostra o reino das mortes, das guerras. Ele mostra o reino das doenças para Jesus ali. E diz para Jesus: se tu tão somente me adorar hoje aqui, tudo isso será teu. Todos os dias o inimigo mostra para você oportunidades, dizendo que ele é dono para te dar isso, dizendo para você que o teu casamento não presta mais, dizendo para você que o teu marido não serve mais, só sabe brigar, só sabe chegar bêbado, só sabe reclamar, e só sabe falar, e falar, e falar, e falar. E aí ele mostra para você oportunidades de largar o seu casamento, largar os seus filhos. Ele mostra para você oportunidades para você deixar o seu emprego, deixar a sua vida. Aí nós vamos ver nos dias de hoje dentro da igreja do Senhor. A igreja do Senhor está vivendo hoje um grande colapso. Esse colapso muitas pessoas estão se divorciando dos seus casamentos. Nós vamos ver pessoas que estão casadas 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes e estão dentro da casa do Senhor adorando, estão dentro da casa do Senhor cultuando o Senhor, estão enganadas pela sedução do inimigo, porque se Deus falou para você casar uma vez e a carta de divórcio só pode dar a você diante de traição, não adianta o diabo separar, não adianta o diabo frustrar a casa do Senhor, a palavra do Senhor, a direção do Senhor, porque o que o Senhor fez é perfeito, o que o Senhor fez é bonito, o que o Senhor fez é maravilhoso. Dessa maneira, Pai. Mostrou os reinos deste mundo. Jesus olhou os reinos que o diabo tinha para mostrar. Jesus viu tudo que Satanás mostrou a ele.
viu que nada do que Satanás mostrou prestava para ele. Porque enquanto Satanás mostrava destruição, mostrava coisas acabadas, tragédias, sofrimento, dor, ele lembrava também que Deus mostrava uma mansão celestial para todos aqueles que persistirem até o fim. Aí Jesus lembrava e mostrava, lembrava de que Deus tinha falado, de que Deus tinha falado na sua palavra, que Deus tinha preparado uma mansão celestial para os seus servos. Aí Jesus, ele olha, se Satanás está me dando isso, se Satanás está me colocando isso, Deus tem muito mais para dar para mim. Se hoje verdade, foi embora, Deus, é porque era para ir embora. Porque o que Deus tem para dar na tua vida é bem melhor. glória a Deus, aleluia, Sua vida é bem melhor que o teu casamento, é bem melhor que o teu trabalho. Se esse trabalho, a demissão chegou, é porque era para ir embora. Porque o que Deus preparou para você é bem melhor. glória a Deus, aleluia. É bem melhor. É assim mesmo. Ô, glória. Será que eu posso ouvir um glória? Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Glória, nossa Aleluia. glória. Ouvindo glória. Eu vejo dentro da palavra do Senhor que Jesus está no deserto, sendo tentado de todas as partes, de todos os jeitos. Mas Jesus não está reclamando. Jesus não está reclamando do casamento, não está reclamando dos filhos que tem, não está reclamando do emprego que tem, não está reclamando do ministério que Deus colocou na vida dele. Você vê Jesus no deserto, você vê Jesus tendo as mesmas aflições que você tem, o mesmo sofrimento e necessidades que você passou, mas Jesus não está reclamando que está faltando na casa dele. Jesus não está reclamando que as portas fechou para ele. Jesus não está reclamando que as coisas estão difíceis para ele. Jesus não está reclamando que ele está sendo tentado. Não, pelo contrário, cada vez que o inimigo tentava Jesus, mais Jesus era vitorioso. Mais Jesus era vitorioso. Aí quando Satanás chegava diante dele, aí que Jesus falava, não, também está escrito, tão somente adorarás o Senhor, o teu Deus, e a ele servirás. Aí eu vejo que Satanás, por sua vez, ele insistia e não parava de insistir. Eu vejo que Satanás pega Jesus agora, leva Jesus no final do tempo agora, e mostra para Jesus agora, e fala para ele, usa do Salmo 91, daquela mesma palavra que você acredita, dessa mesma palavra que você tem nas suas mãos aí, que muitas das vezes você vai ser tentada por ela. Muitas das vezes alguém vai olhar para você dentro do seu trabalho e vai falar, só pode ser crente, só pode ser crente, só age assim porque é crente, porque se não fosse não estava desse jeito. Você vai ser tentada muitas das vezes quando você chegar numa fila de banco e aí de repente do nada, quando chega a sua vez, aí o sistema cai, aí o sistema, a internet cai. Você vai ser tentada muitas das vezes quando você chegar na fila de um hospital para marcar a sua consulta, para atender todo mundo, mas quando chega na sua vez, acabou a marcação. Aí você vai ser tentada na mesma palavra que Satanás chegou para Jesus e disse para ele no Salmo 91, se tu és o Filho de Deus, lança-te daí para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a teu
respeito para um guarda. Aí Jesus vira para ele e fala: também está escrito, também está escrito, também está escrito. Será que eu posso ouvir um glória? Glória a Deus, aleluia. Você glorificar a Deus, também está. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Não tentará o Senhor teu Deus. Também está escrito. Também está escrito. Também está. Alguém está pegando aí? Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Também está escrito. Você é mais do que vencedor, igreja. Não tentará o Senhor, o Deus, porque o que Deus preparou para você é grande. Olho não viu, ninguém pode tocar o que Deus preparou para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, Pai. Olha aí. Glória a Deus. Acabou agora a tentação. A tentação acabou agora. Agora chegou os anjos para servir a Deus. Agora o céu está em gratidão. O céu está agradecendo. Porque quando você nega uma investida de Satanás, o céu agradece. Glória a Deus. Quando você nega uma indireta que dão para você, o céu agradece. Santo Deus. Quando você nega uma situação de traição, o céu agradece. Quando você nega uma oportunidade indigesta que chega na tua mão, o céu agradece. Quando você nega uma mentira, o céu agradece. Glória Por a isso, Deus. nessa noite, o céu está agradecendo. Porque esse povo que está aqui é o povo que veio para adorar ao Senhor. Glória a Deus, é verdade, Deus. Assim como o Senhor venceu a sua tentação, os anjos desceram, os anjos serviam a Jesus, os anjos davam ao Senhor aquilo que o Senhor merecia. Nessa noite o Senhor também está dando uma ordem aos seus anjos para descer nesse lar aqui hoje e servir a cada um que está aqui hoje. Eu creio, Pai. Glória a Deus. Essa dificuldade acabou. O momento de agradecer é agora. É agora. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu Para nome. você agradecer. Deus te trouxe aqui dentro hoje. Porque quando você saiu lá fora, as portas vão se abrir. Quando você saiu lá fora, a situação vai mudar. Quando você sair lá fora, você vai dominar. Quando você sair lá fora, você vai conquistar. Quando você sair lá fora, essa causa da justiça vai chegar na tua mão. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, meu Pai. Na tua mão. Na tua mão. Aleluia, Jesus. Eu vejo que Deus, no seu Antigo Testamento, Deus usou a vida de Abraão. Deus chamou Abraão e veio mais na frente, criou um povo no Êxodo. E esse povo, Deus falou que tinha uma terra preparada para eles. E essa terra era chamada Terra de Canaã. E ali Moisés foi guiando o povo. Foi levando o povo até a terra de Canaã. E quando chega na terra, Moisés não pode entrar. Mas aí Josué entra. E Josué vive dentro da terra de Canaã. Primeiramente, guerreando, conquistando o seu espaço, fazendo de tudo. Aí Deus olhou e viu que a terra prometida trazia muitas guerras, muitos problemas. Deus viu que a terra de Canaã ainda não era o suficiente. Aí Deus pega, envia Jesus Cristo na nossa era de hoje. E aí Jesus vem e prega a palavra. Jesus vem, traz o Evangelho.
E o que eu acho mais lindo de tudo isso é que quando Deus olha para a época de hoje, para a geração de hoje, para a época que nós vivemos, e Deus fala assim: lá no passado, a terra de Canaã não era muito boa. A terra de Canaã trazia guerras, trazia confusões. Mas hoje eu fiz diferente. Eu fiz uma cidade para todos aqueles que me servirem, todos aqueles que resistirem à tribulação, todos aqueles que continuarem levando a minha palavra, todos aqueles que continuarem orando pelas vidas, pelas nações, orando pelas pessoas, todo aquele que continuar louvando, exaltando o nome do Senhor. Aí o Senhor preparou essa terra e Ele diz que nessa cidade tem 12 portas, e cada porta dessa tem uma pedra preciosa, uma pedra muito cara, que o dinheiro da terra ela não pode comprar. Tem pedras lindas em cada porta delas. Passeia por dentro da cidade do Senhor, tem rios que são banhados no ouro, nas pérolas, e caminham pelos bosques verdejantes. E o mais interessante de tudo, que quando chega no espaço onde está todo mundo adorando a Deus, eu convido a igreja nessa noite a ensaiar essa adoração. Adora o Senhor como se você estivesse na cidade celestial, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. E aí eu acho bonito é que lá não tinha noite, lá não tinha dia, lá só tinha o clarão da presença do Senhor naquele ambiente. E ali não tinha sofrimento, ali não tinha dor, não tinha angústia, não tinha ranger de dente, não tinha adultério, não tinha matança, não tinha sofrimento, não tinha doenças, não tinha nada disso. Porque o que Deus preparou para a tua vida não é dessa terra, é de lá de cima. Nós sofremos as aflições dessa terra, mas nós somos de lá de cima. Glória a Deus, é cidade celestial. O teu endereço é cidade celestial. É cidade celestial. Não espera nada dessa terra, porque dessa terra não tem nada para te dar. Somente dor, sofrimento, angústia. Mas o que tem para te dar é Deus. Deus preparou o melhor para a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Oportunidade, queria estar chamando a minha esposa.